Oi, gente, boa noite! Tô achando que esse negócio tá muito atrapalhado. Marcela, bota uma música aí pra gente começar, deixa esse recomeçar do início. Vamos lá? Bota uma música aí bem animada, porque esse negócio não tá muito. Eu sou muito atrapalhada com tecnologia, gente. Se não é a Marcela, eu enlouqueço aqui. Bora, Marcela, de novo, 30 segundos de música para a gente poder até. Cheguei, gente! Boa noite! Então, vocês já viram como vai ser esse curso, né? Vamos lá! Gente, mais uma vez, eu sou a Fabiana Machado, podem me chamar de Fabi, sou promotora de justiça, já trabalho nessa área de famílias e criminal e etc. há mais de 20 anos e comecei percebendo todos esses emaranhamentos, essas confusões que existiam entre as famílias, sabe? Amores interrompidos, fluxos que não seguiam mais, até que eu comecei a olhar para mim e para a minha história, que também estava passando por uma crise conjugal. Quando eu percebi isso, em 2015, fui atrás das constelações familiares e fiz um grande percurso através de vários caminhos, desde a Europa, Estados Unidos e Índia, inclusive. E sempre buscando, sabe, me entender, sempre buscando compreender o que estava acontecendo comigo. E daí eu percebi que muito mais daquela crise toda que eu estava passando era minha como mulher, muito mais do que com aquele que era o meu marido, que eu já estava casada há 17 anos. Então, uma primeira coisa que eu chamo a atenção aqui de vocês é, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, ai, não deu certo, que pena, se separou. Não, gente, é o contrário, deu certo. E por muito tempo. Seja por 1 ano, por 2, por 3, por 10, por 17, por 20, por 30, seja o tempo que foi, a relação deu certo enquanto ela estava lá. Então, eu começava a me incomodar com essas coisas de rótulos que as pessoas colocavam, tipo, ai, tem que casar para viver para sempre. Eu via, às vezes, até de tias, e eu parava e pensava, mas, meu Deus, e a gente, mesmo sendo infeliz, tem que ficar para sempre? Enfim, todos esses questionamentos me fizeram buscar e buscar e buscar. Só que aí eu não tinha percebido ainda que eu realmente ia ter uma missão nesse sentido de separação. Porque a minha primeira relação eu tinha me separado, a minha segunda. E sempre era assim, gente, eu nunca me separava, chegava e separava. Era separava, voltava, separava, voltava, separava, voltava. Então, uma noite, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso trazia muita experiência, mas ainda era pouco. Depois a outra separação, de novo, 4 vezes, vai para frente, vai para trás. Até que na última separação, eu percebi que tinha algo no meu sistema familiar que estava meio que me dominando e me empurrando para essa coisa toda de separação. E aí eu já tinha o conhecimento das constelações. E eu realmente tive um insight muito forte dentro de mim, sabe? Tipo uma coisa meio mística mesmo, que eu deveria trabalhar com constelações em relação ao tema separação. Tem aqui algumas ex-alunas que já foram alunas minhas na Ecoju, e que inclusive eu saí desse projeto por acreditar tanto naquela visão e naquilo tudo que estava se mostrando para mim. Eu percebi que todo o sofrimento que eu tinha passado nessas separações não era por acaso, que todos os sofrimentos do meu sistema familiar, gente, nós somos 5 filhos, meus pais são mega bem casados há 50 anos e todos os 4 filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto já se separaram e não uma vez só. Então, tinha alguma coisa muito forte ali. Então, eu comecei a
pegar todo o conhecimento que eu realmente já tinha ido atrás, desde 2015, 14, enfim, todos esses lugares que eu falei para você, Europa, Curitiba, Estados Unidos, Índia, e fui fazendo em mim mesma todo um passo a passo, literalmente, um método para que a gente conseguisse sair, porque vamos combinar, quem já se separou sabe que é o momento mais difícil da vida de uma pessoa. Olha, só perde para um momento de luto, de morte. Mas fora isso, é uma confusão. A gente fica doido, a gente fica maluco, é muita dor, é muito sofrimento. Quem tem filho, então, mais ainda. E aí eu percebi que se tivesse realmente esse passo a passo para a gente fazer, que a gente ia perceber que, primeiro, existe uma forma de se separar que é menos dolorosa, existe uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque nunca é legal separação, mas existe uma forma certa para se separar sem ficar presa às paralisações que a separação traz. E também, mais do que isso, existe vida também depois da separação. Aí as pessoas começavam a me perguntar, Fábio, como é que você se separou e tão rápido você já casou de novo? E aí, como é que você já se separou de novo e agora já está namorando? Exatamente por isso, gente. Graziela falou, eu me divorciei, não aguentei e acabei pedindo para voltar. É muito comum isso. Por quê? Porque a gente acaba não conseguindo compreender tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente volta sem necessariamente ser a melhor opção, muitas vezes a gente volta por medos, por carências, por dependências, e muitas vezes a gente volta porque realmente a gente não esgotou aquela relação e a gente precisa chegar nesse final para a gente poder chegar em algum lugar. Mas, antes de tudo isso, existe um procedimento que aqui, independente de você já ter se separado ou não, ou de você querer se separar ou não, é o mais importante de todos, mulherada. Mulherada, porque praticamente só tem mulheres aqui. O mais importante de todos se chama você com você mesma. Porque você pode se separar do teu companheiro, mas você nunca, escutem o que eu vou dizer e guardem no coração de vocês. Você nunca, nunca, nunca vai se separar de você mesma. E geralmente você se separa do outro e junto com esse outro você deixa um pedacinho seu lá. E isso realmente paralisa, desintegra a mulher, e aí a gente não consegue andar, a gente não consegue ir para frente e ter novas relações, não consegue se relacionar de novo, a vida ficou confusão, dinheiro não flui, trabalho não vem, filhos tudo com complicações. Aí o povo pergunta, mas por que você separou? Seu filho ficou bem, seu filho deu certo, é um menino maravilhoso, por que você arranja outras pessoas tão rapidamente? E foi tudo isso juntando, e aí, gente, eu estudei pra caramba para poder fazer esse passo a passo. E agora, na semana da separação, a gente vai dar uma pincelada para vocês. Eu falo e dou uns minutinhos, olho o que tem no chat, interajo com vocês com o que tem no chat e depois dou a mão para vocês, tá? Vamos seguindo nessa sequência. Falo, chat, depois dou a mão. Boa noite, não estou com o vídeo ativo, não tem problema, gente. Quem não precisar ficar com o vídeo ativo, pode ficar sem ele. Boa noite, isso aí é importante participar, me divorciei, pronto, essa daqui eu também já cheguei, me separei há quase 2 anos, 34 anos casado, pronto. Então aí, essas pessoas, Isa, também tenho 34 anos de casado, estou no impasse, quero me separar e ele não. Então vamos lá, vamos começar aqui logo pela questão da Isa. Quando a gente quer se separar e o outro não, também é muito difícil. A recíproca também é verdadeira. Quando o outro, ele quer se separar e a gente não. É muito fácil uma relação quando os dois querem se separar ou quando os dois querem ficar juntos. O difícil é realmente a gente conciliar essa dificuldade de você querer uma coisa e o outro querer outra. Porque quando você tem um caminho A e um caminho B, você vai ter que optar por um dos dois. O ideal seria que você tivesse um caminho no meio, que era os dois, por exemplo, quererem fazer dar certo juntos ou quererem se separar ambos. Mas isso é muito incomum, gente, porque vamos dizer a verdade, os homens quase nunca eles querem se trabalhar, eles querem, sabe, estudar, compreender o que está acontecendo. E as mulheres não, as mulheres sempre querem ir fundo, em tudo. Faz parte da nossa natureza. No curso a gente explica sobre feminino e masculino e aí vocês vão entender que realmente o feminino ele é muito mais profundo, ele é muito mais amplo, ele é muito mais, sabe, ele atravessa, ele quer saber o que está por trás. Então não adianta achar que o homem não está estudando, se esforçando, porque ele não gosta de você.
Porque o homem é da natureza dele mesmo, é muito mais, sabe, taxativo. Não é que ele não gosta de você. Você vai ter que analisar se ele não gosta de você por outros parâmetros, mas não pelo fato dele não querer se esforçar pela relação. Só que aí vem um outro problema. Geralmente, como o homem ele é muito mais pragmático, taxativo, ele já está decidido dentro dele. Ele só não tem coragem de expor. E aí ele vai fazendo muitas ações para que você mesma vá poder ter a atitude de tomar a decisão de se separar. E o homem vai fazendo, ele vai fazendo coisas, ele vai, sabe, se desinteressando. É diferente. Eu quero a relação, mas eu não consigo ir para um estudo desse. Mas vai fazer coisas que você vai perceber. Poxa, ele também está comigo tentando nessa. Porque, gente, se não tiver os dois de mãozinha pegada, querendo e tentando, mesmo que cada um à sua maneira, não vai rolar. Por isso que aqui, pegando a Ilza, ela diz que está nesse impasse porque ela quer separar ele, não. Porque o homem é muito mais difícil decidir se separar do que a mulher. Exatamente por isso que eu acabei de explicar. A mulher fica querendo, sabe, vida, a mulher fica cansada daquele tédio que já está a vida dela, porque a mulher, ela tem muita energia, ela tem muita força, ela tem muita vida. E tem muitas mulheres que estão aprisionadas em relações e aí ficam sem essa vida, ficam sem esse brilho. Os homens não, os homens estão focados ali em comer, dormir, trabalhar para prover. Então, por isso esse impasse. E aí, nesse caso da Ilza, é a maioria dos casos. Ela está falando, ele ainda não aceitou, quer voltar, acha que eu estou sofrendo, faz planos, me inclui, e ela não vê volta. Então, é isso, gente. É exatamente aquilo que eu estava falando. Eles demoram um tempão, você dando sinais. A mulherada vai lá falando, olha, não está legal, eu não estou gostando disso, não está bom para mim, vamos lá. Vamos mudar, Olivia já balançando a cabeça. Vamos mudar, vamos fazer alguma coisa nessa relação. E os homens não acreditam que vai chegar um fim. Por quê? Porque na cabeça deles não vai chegar a fim. Pode estar ruim como for, mas em geral eles não vão sair. A não ser que, se você saiu do seu lugar de mulher, por exemplo, não está mais dormindo no mesmo quarto com ele, não está mais tendo relação sexual de qualidade ou com a intensidade que realmente o preencha, aí o que é que vai acontecer? Ele não vai querer sair do casamento, mas ele vai olhar de lado e vai acabar encontrando outra pessoa, porque o lugar de mulher está vazio ao lado dele. Estando vazio, inevitavelmente vai entrar alguém. Fábio, mas como assim o lugar está vazio? Mas eu também estou numa relação e não está legal para mim. Então, aqui a gente tem as duas pessoinhas. Imagine que o homem é o azul e a mulher é o branco. Então, aqui a gente está os dois juntinhos. Essa mulher, ela se vira, por exemplo, e começa a olhar para filho, para trabalho, para sobrevivência, para, enfim, o corpo dela, a saúde dela, qualquer coisa. Esse homem vai ficar com esse espaço todo aqui dentro. Naturalmente vai vir uma pessoa que vai entrar aqui. A recíproca também pode ser verdadeira, gente. E hoje as mulheres também estão aí na mesma coisa. O homem se afasta e olha para um lado e a mulher vai acabar tendo um outro homem ao seu lado. Então, esse lugar vazio ao nosso lado dá toda permissão para que a gente acabe se envolvendo ou que o outro acabe se envolvendo com alguém. Aí ela fala aqui, vamos lá. Agora vamos ver a Mariane. Estou 13 anos em um relacionamento, amo muito ele, só que ele não me assume. Já temos um filho e quero me separar, mas não consigo. Me sinto infeliz vivendo isso, mas por outro lado, não quero perder ele. Bom, exatamente aquilo que a gente falou já no início da aula. Aqui nós temos uma situação onde ela, por essa carência, por essa dependência, por esse gostar, né, que na cabeça dela, Mariane, é um gostar muito mais dele do que de qualquer outra coisa que ele traga, ela fica presa e não se posiciona. Então, aqui no caso da Mariane, ela poderia, se ela confiasse nesse sentimento que ela tem, ou mais ainda, se ela confiasse no sentimento que ele tem por ela se posicionaria, sabe? Ia para o tudo ou nada. E aí,
ela ia realmente ter a realidade daquela relação. Porque, gente, a gente tem medo de fazer isso, porque a gente tem medo de ir para o racha, para o tudo ou nada, e acabar descobrindo que nem era tão importante assim na vida dele. Aí a gente acaba se escondendo dessa verdade. Nós, mulheres, adoramos enfeitar o nosso parceiro. A gente conta para as nossas amigas, principalmente no começo de qualquer relação, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é educado, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, na verdade, a gente está vendo ali um monte de coisa já, desde o início, mas a gente ama enfeitar. Ama enfeitar. Ele nem é tão rude assim, ele nem é tão ruim assim. E por que isso? Porque faz parte realmente desse nosso inconsciente, é como se fosse assim, eu não quero enxergar essa dura realidade. Por que que eu não quero enxergar essa dura realidade? Que ele pode nem me amar tanto assim quanto eu acredito. Só existe um único motivo que faz a gente ficar preso nisso. É a verdade, é a seguinte questão. Eu temo olhar para o outro e ver que ele não gosta tanto de mim quanto eu acredito, porque eu não consegui ainda olhar para mim profundamente. Eu não consegui ainda ser suficiente para mim mesma. Eu não consegui ainda achar que eu valho a pena. Eu não consegui ainda achar que eu, sabe, sou adequada. Então eu fico ali desesperadinha, querendo que o outro me ame. Por quê? Alguém tem que me amar. Se nem eu ainda consigo me amar plenamente, então eu fico ali presa naquele outro, que é muito parecido com esse caso aqui que é a Mariane. Tem uma coisa que eu não expliquei a vocês no início. Quando eu vou fazendo essa leitura de tudo que vocês escrevem aqui no chat, tá, gente? Automaticamente eu já estou constelando vocês, tanto pela escrita de vocês, como pelos bonequinhos que eu tenho aqui do lado, que eu vou fazendo o campo de vocês, é que eu não tenho como mostrar. Mas na próxima aula eu vou tentar colocar uma outra câmera aqui do lado para vocês verem que assim que vocês mandam a situação de vocês aqui no chat, eu já vou fazendo aqui a minha análise. Por isso que quando eu vou dizendo isso para a Mariana, não significa que é para todo mundo, mas lógico que muita gente vai ter vivido isso e vai se identificar com o que eu estou falando para a Mariane. Só que é legal cada um colocar o seu caso, que aí eu vou entrando realmente no campo de vocês, em cada um aqui. Então, o Daílza a gente já falou, repetiu aqui. Aí agora vamos lá. Jane. Deixa eu só ver se eu pulei alguém. Ué, o que eu fiz aqui, meu pai do céu? Agora deu. Cadê o chat? Pronto, tá aqui. Jane já foi. Jane agora. Peraí, Graziela. Já tem bastante coisa, que legal. Então, pronto, agora vai ser Jane. Convive há 21 anos com a pessoa, já faz um tempo que tudo mudou. Primeiro ele traiu, descobriu 3 meses depois, perdoei, depois uma mentiria aqui, outra ali, financeiramente vive dizendo que está sem dinheiro, mas passa mais de mês sem termos relação, cansei. Pronto, aqui, Jane, é muito legal analisar aqui o teu caso, porque esse teu caso é o típico caso de traição que vai se repetir sempre. Gente, a dinâmica da traição é uma coisa muito complexa. Se a gente não faz o dever de casa bem certinho na hora que descobriu que o nosso marido nos traiu, que o nosso companheiro nos traiu, se a gente não faz o nosso dever de casa certinho nisso aqui, vai dar uma zica gigante. O que vai acontecer é que ele vai repetir essa traição várias vezes. Você vai certas vezes descobrir, certas vezes não. E aqui tem um detalhe grande, Jane e meninas todas. Nem sempre significa uma relação sexual. A traição hoje está muito complexa. A traição hoje é uma conversazinha de WhatsApp, é uma conversazinha em redes sociais. A traição hoje está muito moderna. A traição hoje, às vezes, é um sexo virtual com alguém que a pessoa nem conhece. Vamos combinar. Qual é a diferença de você ter seu marido se masturbando ou fazendo um sexo virtual com alguém que ele nem conhece numa rede social ou num aplicativo ou em alguma coisa de sexo? Não tem diferença nenhuma do que ele estar com uma mulher, carne e osso, com ela ali. É uma traição do mesmo jeito. Então, as traições elas vão estar ocorrendo e estão ocorrendo cada vez mais. A gente precisa agora lidar com as traições de uma forma diferente. Depois eu vou fazer um workshop só sobre traição. Por quê? Porque se a gente fosse separar toda vez que aconteceu uma traição, nunca mais a gente vai conseguir ficar em paz na relação. Só que como é que a gente vai fazer para que essa traição seja bem tratada, aprofundada e que a gente não pise
está repetindo de novo com ele mesmo ou com outras pessoas. Nesse seu caso aqui, como você descobriu essa traição e depois descobriu de novo, perdoou, e aí vem uma mentirinha aqui, vem outra ali, tá na cara que a própria palavra que você disse, eu perdoei, tá totalmente errado. Está totalmente errado. Tem alguém que está com áudio, Mar, dá uma olhada para ver, para fechar o som. Daqui a pouco é que eu vou liberar vocês para vocês falarem. Está totalmente errado, porque, gente, quem perdoa, isso Bert Hellinger explica muito em todos os cursos, quem perdoa se sente acima de quem está sendo perdoado. Quem perdoa na nossa vida inteira é sempre Jesus, é sempre Deus, a gente pede perdão a quem está acima da gente. Então, quando você perdoa o teu companheiro por algo que ele fez, é como se você saísse do teu lugar lado a lado com ele e fosse para cima, para um lugar de mãe, para um lugar de Deus, para um lugar de uma pessoa que pode liberá-lo de toda aquela culpa. E quando você faz isso, automaticamente ele vai se sentir menor, ele vai se sentir mal com aquilo. E aí, a tendência é ele acabar fazendo aquilo de novo. Por quê? Porque você não deu a ele a oportunidade dele sofrer com aquela traição, dele se relacionar com aquilo, dele ter as consequências daquele ato. Você simplesmente perdoou, tirou tudo isso dele, então deixou a mamãezinha. Quem perdoa? É sempre a mãe. Mamãezinha vai lá, o filhinho derruba algo na casa e a mamãezinha vai lá e perdoa. Numa relação a dois, não pode existir esse tipo de dinâmica, porque aí vocês vão estar saindo dos lugares de vocês e vão estar indo para um lugar, primeiro, de alguém acima, que ele vai ficar puto, porque está acima dele, é melhor do que ele, é uma mulher mais bacana, é uma pessoa mais inteira, mais íntegra, ele vai ficar puto. E aí vai trair de novo, mesmo inconscientemente, porque é uma maneira dele fazer a vingança oculta dele por você ser tão melhor do que ele. Entendem? É muito complexo. Então, esse caso, Jane, é bem diferente do que você precisa fazer, porque senão ele vai continuar te traindo e te traindo. iPhone diz, estou me separando com um filho de 3 anos e 8 meses. É bom, gente, vocês porem um nome, porque aí eu consigo interagir com vocês. Ambos estamos de acordo com a separação. Daqui 15 dias ele vai para a casa dele. Confesso que estou com a tristeza e raiva. E ele não vai ficar com o filho durante a semana e se exime de algumas obrigações. Vamos lá, iPhone. Isso vai acontecer muitas vezes. Os homens, quando se separam, têm um perfil completamente diferente das mulheres e já vá se acostumando. É muito comum eles não saberem separar os filhos da mãe. E, se vocês analisarem sistemicamente, um filho é 50% a mãe e 50% o pai. O pai, que geralmente é muito menino, é imaturo, não vai conseguir olhar para o filho e se relacionar com os 50% da mãe que está ali. E geralmente ele vai fugir. Ele vai fugir, ele vai se distanciar, ele vai pegar menos o filho. Então, vai ter que ser um trabalho para você conseguir fazer este homem botar na cabeça dele, de alguma forma, que essa tua parte que está ali no filho quer que dá uma bênção, que está ok para vocês se relacionarem, para ele se relacionar com o filho. Se ele tiver qualquer possibilidade e que está ali ainda com raiva, por exemplo, você mesma falou, eu ainda tenho raiva, e vai ser natural essa tua raiva. Enquanto você não trabalhar isso, você não é santa, não tem Cristo que não vai ter raiva numa situação dessa. Então, enquanto você não colocar essa raiva para fora e fazer realmente uma dinâmica, talvez até sistêmica, para essa raiva ser liberada, o teu ex-marido vai sentir essa raiva inconscientemente quando ele se relacionar com os 50% do teu filho, que é você. E que vai estar lá essa raiva, tá? Então, é isso. Vamos ver aqui o próximo, Gisela. No meu caso, às vezes, eu acho que ele quer esperar, mas não externa isso. E quando eu falo, ele ignora. É muito distante de mim. Vive para a religião e não temos conexão. Olha só, Gisela. Aqui, desculpa, Graziela. Gente, a gente precisa lembrar o seguinte. Uma relação, ela tem 3 pilares. Imaginem aqui. Esses 3 bonequinhos são os 3 pilares de uma relação. O primeiro deles é exatamente a conexão. É a conexão, é o amor, é a química. É um pilar muito importante. Então, se não tem esse pilar, a relação vai ficar capenga.
Vamos ver os próximos pilares para ver se você tem no seu caso, Graziela. E vocês, outras mulheres, vão vendo a sua relação. Então, conexão e amor, química. Tem gente que não tem mais química, não tem mais paixão, mas tem a conexão, é um grande amigo, é um amor. Ok, então passa o primeiro. Segundo, gente, respeito. Respeito. Se não tiver respeito, sabe? Se não, quando eu falo respeito, gente, envolve também confiança, tá? Porque se eu te respeito, eu confio em você. Se eu te respeito, eu não vou olhar teu celular quando você dormir. Se eu te respeito, eu não vou catucar para ver se tem, sabe, batom na tua cueca ou na tua roupa. Se eu te respeito, eu acredito em você, eu confio em você. Então, se eu tenho conexão e eu tenho respeito, eu tenho os dois primeiros pilares. E o último pilar, vamos ver se alguém adivinha aí, alguém quer chutar? Vamos lá, Marcela, dá aí, vamos ver, alguém quer chutar quem é o último pilar? Quem quiser chutar, levanta a mão aí, tá? Ninguém, ó, quem chutar e acertar vai ganhar aí um diagnóstico. Vamos lá. Quem é o terceiro pilar? Vamos lá, mulherada. Vai, Isabel, Lívia, alguém se arrisca? Ana, vamos lá. Confiança. Helena, vamos lá. Ó, quem falou confiança foi Jane? Isso. Não, Jane, você não prestou atenção. O primeiro, Jane, é a conexão, o amor, o tesão, a paixão. O segundo é respeito. Quem respeita, confia no outro. Quem respeita, não vai olhar o celular. Quem respeita, não vai furungar lá as coisas do namorado ou do marido. Então, o respeito está implícito à confiança. Se eu não te respeito, eu não confio em você. Aí, o terceiro pilar não é a confiança, porque a confiança está implícito no respeito. Tenta de novo. O terceiro, vai, Jane. Financeiro? Não. Vou dar mais uma chance para você, Jane, senão eu vou passar para a próxima. Terceiro pilar. Passo. Bora lá, acho que a Helena quer falar. Gente, se vocês quiserem falar, tem que apertar aí num botãozinho que tem levantar a mão. Ou então, quem não conseguir achar o botãozinho, levanta a mão que eu vejo aqui vocês e dou a voz, tá? Acho que a Helena quer falar. Vamos lá. Fala, Helena. Dá a voz para a Helena aí. Má, qual que é o terceiro pilar, gente? Valendo um diagnóstico sistêmico. Vamos lá. Ó, Helena quer falar. Equilíbrio. Fala. Oi? Isabel Chutei aqui. Equilíbrio. Não, Isabel. Também não. Vou te dar mais uma chance. São 3 pilares. O primeiro é conexão, amor, tesão. O segundo, respeito, que está implícita a confiança. E o terceiro, gente, se esse acabar, lascou. Admiração. Ei, admiração. Quem que falou? Michele. Ai, Michele, acertou! Perfeito, gente. Quando a gente não admira mais o homem, nem a gente não consegue mais ter o desejo, a gente não consegue mais ter aquele respeito. Então, esses 3 pilares, e não tem nenhum que seja mais importante do que o outro. Imagine que os 3 estão em pés, e existe uma casa aqui em cima, e se cair qualquer um deles fica capenga. Os 3 são igualmente importantes. Mas no mundo de hoje, que a gente vem percebendo é que realmente a admiração está fazendo toda a diferença. Por quê? Porque a mulherada está crescendo pra caramba. A mulherada está indo atrás, está se desenvolvendo, está pegando sua força ancestral, está tomando de volta suas raízes selvagens e está né? Então, se você começa a crescer, e seu marido ficou ali meio parado, daqui a pouco você não consegue mais admirar. Não tem milagre. E não precisa também se culpar por isso, mulheres, porque realmente isso é uma dinâmica normal. Michele, qual é o teu caso? Qual é a tua questão? Vamos lá. Dá a voz para a Michele aí, Mar. Ela ganhou o diagnóstico sistêmico. Tá com voz, Michele, pode falar. Pode falar, Michele. Pode. Depois de muitas brigas por conta de
não me ajudar em casa, não me ajudar com as tarefas do meu filho, cuidar por conta de jogo de videogame, dele jogar muito, não ter limites. Uma época foi por conta de bar, jogo de baralho. E aí, com o tempo, com muitas brigas, eu pedi para ele sair de casa. E até que chegou esse dia. E agora ele saiu e eu tô sofrendo bastante, ele tá sofrendo, fala que tá magoado, mas não vejo futuro nessa relação. Tá. Vamos fazer o seguinte: vamos olhar para isso. Você quer olhar para isso? Sim, claro. Então vamos lá. Você pode ligar a sua câmera ou você não pode? Não tem problema se não puder, mas se puder, me ajuda também. Eu tô bem feia. Não tem problema. Quanto a isso, não tem problema. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ar. Tá, se organiza aí. Se organiza aí para você abrir a câmera. Eu vou pedir, por favor, para a Marcela ficar disponível já no campo. E vou pedir, por favor, para Michele também, Michele Moratelli, ficar disponível no campo. Aí. Apareceu? Apareceu sim, Michele. Você não está nada feia, não. Você só está apagadinha aí na cama. Então, Michele, vamos lá. Eu vou pedir para você ficar observando aqui a câmera, logo essa primeira, tá? Que é a Marcela. E é assim que funciona a constelação familiar, gente. A gente vai colocar um representante que representa a Marcela nessa situação e, quanticamente, as energias, as informações, elas são expressas através do representante e a gente vai conseguindo fazer um diagnóstico. Então, por favor, ela representando a Michele nesse momento. Com bastante raiva, Michele, bastante medo também. Você teve algum aborto, Michele? Não. O que você quer dizer para ele que você não está conseguindo dizer, Michele? Que ele, pra gente ficar junto, porque eu amo ele é o pai do meu filho, eu não queria destruir nossa família, mas ele precisa amadurecer muito, precisa mudar muito. Segura um pouquinho, E no Michele. fundo... Segura um pouquinho, Michele, segura um pouquinho. Gratidão, Marcela. Pode se despedir do campo. Segura um pouquinho. Vamos lá. Olha o que você acabou de dizer, né? Você acabou de dizer que queria dizer isso para ele e não disse. Então, respira, processa tudo isso que você acabou de falar. E agora eu vou pedir para que Michele Moratelli possa entrar no campo representando ele, tá? Seu companheiro, como é o nome dele? Marco. Marco. Então vamos lá, Michele, por favor. Pode entrar no campo. Ele está com algum problema de saúde, Michele? Oi? Ele está com algum problema de saúde? Não, que eu saiba. Está bebendo muito? Sim, mas nos fins de semana. Sim. Tá.
Michele. Michele Moratelli, gratidão. Pode ficar, por favor, só em pé um pouquinho. E Michele, você, Michele, olha para Michele Moratelli, que está aqui no canto direito da tela. Olha para ela. Imagina que ela é ele, que ela é Marcos, não é isso? Uhum. Marcos, né? Marcela, Fantapi, tem como você colocar um fundo de música? Coloca para gente, por favor, um fundo de uma música bem suave. Michele, eu vou pedir que você pode pegar seu bebê no colo e que você se concentre olhando para Michele Moratelli, que está representando a energia do teu companheiro, pai do teu filho, tá? E diga para ele o que você não teve coragem de dizer para ele. Como você acabou de falar para mim, que queria muito. Marcos, eu queria muito reconstruir nossa família, queria muito que a gente ficasse junto, que a gente criasse nosso filho junto, mas o que impede isso é o teu vício com o videogame, é a bebida, é a falta de respeito quando bebe, a agressividade e... Respira. Pode parar, Mar. Michele, como você se sentiu depois desse exercício? Um gelo na barriga. Gelo na barriga, tá. Então, você vai me dizer se moveu alguma coisa, tá? Geralmente, uma constelação familiar, um diagnóstico, ele demora até 2 anos movimentando vários e vários acontecimentos na nossa vida. E, às vezes, ele é assim, raio laser. Às vezes, já mexe em algo no mesmo dia, tá? Então, depois você vai me contar, na aula de amanhã ou na de depois, como é que se moveu. O que aconteceu com o Marcos, como foi a reação dele, sem você precisar dizer nada para ele, tá bom? O que mexeu em você e o que mexeu nele, tá? Fica com isso e leva essa sensação para você. O Marcos, ele, na representação que a Michele traz, ele está aprisionado, ele está completamente paralisado, aprisionado. Então, olhar para isso também com compaixão, para que vocês possam ter uma chance, tá bom? Boa sorte amanhã, eu te escuto. Gente, como eu falei para vocês, nada, imagina. Como eu falei para vocês, muita gente vai vir para cá e vai achar que eu vou colocar vocês para se separar. Não é bem isso. Muitos casos vão vir para cá e vai ser exatamente o contrário. Vocês vão se reapaixonar pelos esposos, esposas, enfim, e vão ter uma nova oportunidade. Agora, tem casos que realmente, quando a gente chega no limite, esgotou todas as possibilidades e já estamos numa relação abusiva, tóxica ou doentia, aí não tem jeito, aí a gente tem que seguir, tá bom? Vamos ver aqui, a iPhone de Aline está casada há 9 anos, são muito amigos, não tem relacionamento íntimo, ele não quer se envolver, saiu de casa 3 vezes e quando ele fica atrás de mim, me mandando mensagem mostrando a vida que vou sofrer sem ele. Gente, um relacionamento, o que difere um relacionamento entre amigos de um relacionamento entre um homem e uma mulher é exatamente a conexão íntima, é o sexo, é a sexualidade. Então, lógico que se você está falando de um casal de 60, 70 anos, ok, está tudo certo com isso, e diminuindo essa questão da intimidade sexual, e no fim, o que fica realmente é uma grande amizade. Mas, no caso da Aline, pelo que ela está trazendo aqui, pelo que eu já vi aqui na questão no campo com ela não é um casamento de uma pessoa de idade, é uma pessoa jovem, está casada há 9 anos apenas. Então, não cabe
não existia um relacionamento íntimo. Se não está existindo um relacionamento íntimo, você teria que ter uma conversa com ele, aberta, franca, sincera. Um relacionamento precisa ter um espaço seguro para esse tipo de diálogo. Se você não se sente bem com ele, para ter esse tipo de diálogo aberto, franco, sincero, onde você possa se expor, perguntar, ser vulnerável, isso não é uma relação. Se você não pode fazer isso, isso não é uma relação. Por quê? Porque você tem que entender o que nele não está fazendo ele ter desejo por você. Você pode se surpreender. Eu já tive um casal que, quando teve essa conversa, descobriu que era porque era o hálito da mulher. E ela fez um tratamento, e depois melhorou esse hálito, que estava com problema de estômago, e tudo voltou às mil maravilhas. Então, tem que se ter uma conversa para poder entender o motivo pelo qual não há mais tesão. Não há mais tesão porque eu não te admiro mais, porque eu não confio mais, não te respeito mais, ou porque não tem mais amor mesmo, não tem explicação, acabou o amor e eu não consigo. Pronto, aí ok. Aí, depois de uma informação real, verdadeira, que é a nossa obrigação sempre, né, dizer a verdade para que o outro possa decidir se ele quer ficar naquela relação ou não. Então, isso é realmente uma obrigação da gente. Dizer a verdade para que o outro tenha a oportunidade de, com a nossa verdade, tomar a decisão dele. E também é nosso dever, nosso direito, exigir a verdade do outro, mas, lógico, de uma forma amorosa. Porque se você chegar lá, eu agora exijo a sua verdade, me diga por que você não quer ficar comigo. Lascou tudo. O cara não vai dizer. Então, a gente precisa ir trazendo essa informação para que isso ajude a gente a tomar nossa decisão, gente, porque ninguém quer ficar numa relação onde uma pessoa não te ame, não te queira, não te deseje, tá bom? Então, tem que checar isso aí, viu, Aline? Aí, Cristian falou, essa constatação é muito verdadeira. Vamos lá, Yolanda disse que está casada há 13 anos e que está esgotada, não tem mais vontade, tem 2 filhas, embora já declarou que quer separar, mas ele não quer, e isso acaba me desencorajando. Então, se ele declara que não quer e você se move para também não querer, significa que não chegou a tua hora. Porque, gente, a grande dica de ouro, a Rosilene está com o áudio aberto, mas a dica de ouro é, na hora que chegar a tua hora de se separar, Yolanda de Deus, não tem Jesus Cristo que se baixe na tua frente e peça para tu ficar com esse homem que tu fica. Não tem jeito. Então, enquanto você não chegar nesse lugar, tem esperança, tem como tentar, vai, porque quando a gente sai de uma separação, se a gente não tiver ido ao nosso limite e ao final esgotando essa relação, a gente vai ficar presa, vai comparar ele com outro, vai sentir saudade da rotina com ele muito mais do que dele, e vai virar uma zica e a gente fica paralisada e não consegue encontrar um novo amor. Portanto, defina se você realmente não chegou nesse limite ainda, tenta mais um bocado, Yolanda. Cristian, eu já saí do quarto, mas continuo no casamento. Ele não quer separar, sinto que ele vai arrumar outro para colocar no lugar. Com certeza, Cristian, não tem a menor dúvida. Ele vai arrumar outro para colocar no lugar, porque se você, como mulher, saiu do lugar de esposa, ou de companheira, ou de, enfim, amante, ele vai encontrar outra sim. Então, você tem que ter certeza da tua decisão, porque o distanciamento é o começo do fim. Se você saiu do quarto, naturalmente você já se distanciou dele. E, geralmente, quando se sai do quarto, o distanciamento já existia antes. E isso vai, cada vez mais, levando o casal ao distanciamento, até que seja inevitável que exista outra pessoa no lugar. Gente, às vezes, a traição não é nem com uma pessoa. Às vezes, se coloca no lugar trabalho, se coloca no lugar netos, se coloca no lugar filhos. Nem sempre significa que a pessoa vai colocar um outro, sabe, amante ou amante, mas a gente percebe que já se deixou o lugar de esposa ou deixou o lugar do marido para alguma dessas outras coisas entrarem. Então, lembrem-se dessa frase, gravem na alma: o distanciamento é o começo do fim, tá bom? Ilza diz, acaba com a autoestima. Com certeza, Ilza, qualquer sensação de que a gente realmente não está ok com aquela pessoa vai deixar a gente
totalmente sem autoestima. É por isso que é tão importante a primeira parte do curso, gente, que é a integração da mulher com ela mesma. Porque não adianta de nada eu dizer para você, separa, não separa. Ou você decidir, separo, não separo. Não adianta de nada você fazer essa decisão se você não tiver dentro de si a mulher integral que você é. Livre, inteira, feliz e que está empoeiradamente, que se esqueceu de quem era, perdeu aquela loba selvagem que tem intuição, que tem faro aguçado, que tem audição aguçada, que consegue ver além. Você perdeu essa mulher porque ela está enjaulada, ela foi escravizada. E aí você se perdeu. E quando você faz isso, gente, imaginem vocês, deixa eu baixar aqui para ver se eu consigo mostrar. Esqueçam a minha pessoa. Imaginem vocês, uma fila de muitas e muitas mulheres que estão lá atrás, que não tem fim de tantas mulheres. E aqui, imagine que é você que está olhando para todas elas. Deixa eu ver se deu para ver legalzinho. Bom, não está a melhor maravilha do mundo, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então, pensem vocês, que todas essas mulheres aqui, ó, muitas e muitas e muitas, umas morreram até criança, e outras, ó, não, criança não vai ter filho, né, Fabiana? Oh, meu Deus do céu. Então, vamos botar aqui outra mulher. Aqui, ó, vovozinha aqui, ó, bem antiguinha, teve uma filha, outra filha, outra filha, outra filha, outra filha, e finalmente você, finalmente tá aqui. E aí, gente, imagina tantas mulheres atrás que viveram dores, que foram obrigadas a viver com homens, que foram obrigadas a fazer sexo sem querer, que foram obrigadas a viver sem amor, que foram obrigadas a casar e viver a vida toda casada com uma pessoa que talvez não quisesse. E aqui está você, olhando para tudo isso, para tanta coisa que aconteceu antes de você, certo? E imagine que aqui em algum lugar existiu uma dessas mulheres que, por exemplo, sabe, se arrasou, morreu, ficou péssima, não conseguiu fazer toda essa transmutação. E esse amor que ele segue entre as gerações, ele fica interrompido. Ele fica interrompido exatamente aí, ele fica interrompido nesse local onde existiu essa quebra, onde existiu essa interrupção. E aí aqui você fica olhando para tudo isso, totalmente perdida, desconectada de toda essa força ancestral, e por isso que a gente fica... Tem alguém aí com o áudio ligado. E aí a gente fica desconectada dessa força ancestral das mulheres, porque se a gente reconecta isso aqui e toma toda essa força que corre aqui, se a gente consegue reconectar esse fluxo do amor que estava interrompido e toma essa força, que é o amor que segue, aí a gente vai conseguir, ó, ficar de costas aqui e recebendo. É como se todas essas mulheres estivessem em você. Todas elas estão em você. E assim você pode seguir. De novo, sendo uma mulher ancestral, que tem intuição, que já foi bruxa, que já foi feiticeira, que já foi benzedeira, que já foi tudo. E quando a gente tem todas essas mulheres dentro da gente integrada, a gente não está preocupado se o marido é isso ou aquilo. A gente vai primeiro se preocupar com a gente. Que aí a gente integrando isso, a gente vai conseguir decidir se aquele marido é realmente adequado para a gente ou não. Tá? Por isso que está aqui Michele dizendo, o marido saiu de casa, muitas brigas, joga muito, né, que ela também já tinha falado, já 15 anos de relacionamento. Por isso que a gente vai ter aqui Graziela perguntando, ele se masturba com pornografia na internet. Isso também é traição? Claro que sim, é traição, lógico, é uma traição, principalmente se você não sabe disso. Se ele te esconde, é traição. Mas se você sabe disso e você concorda com isso, está tudo certo. Porque às vezes o casal precisa desse estímulo. Gente, tem um povo aqui que está ligando para mim, não chato, como é que eu faço para desligar isso? Meu Deus do céu. Olha só, principalmente se a gente não tem hoje em dia várias formas de se relacionar, né? Tem vários tipos de casais. Gente, eu já atendi um pessoal que já fez assim, que eles começaram a ter esse tipo de relação virtual para aumentar o tesão deles. Então, eles ali, a mulher tinha casos virtuais e o homem tinha casos virtuais, e eles
na cama, sabe, religaram a sexualidade e foi uma loucura e deu tudo certo para eles. Então, tudo é muito relativo. Se os dois estão de comum acordo, pode ser a coisa mais horrível do mundo, mas pode, porque entre os dois, se estiver fazendo bem ao casal, não é traição, porque além de traição, que é uma infidelidade, a gente tem um conceito da deslealdade, que aí entra a mentira, entra o enganar. Então, se os dois estão de comum acordo na pornografia na internet, não tem enganação, então não é traição, porque não é deslealdade. Não é deslealdade, porque ambos estão com isso. Então, não tem nenhum problema. Nada é isso, mas eu já desliguei esse telefone. Ah, não sei mais não o que fazer, porque eu já desliguei o telefone, o trem ainda está aqui com a moléstia toca. Ai, meu Deus. Pronto. Então, vamos lá. Próxima é Gioconda. Sou casada há 15 anos, mas há 4 não tenho relação marital com ele. Gente, isso não é casamento. Não é, Gioconda. Não é relacionamento. Por quê? Ó, gente, vocês vão perceber que essa é a minha marca registrada, é sinceridade absoluta. Vou lendo e vou falando, porque realmente eu entro no campo de vocês e vou dizer para vocês o que precisa ser dito. O que vocês vão fazer com isso é realmente a responsabilidade de vocês, mas a verdade é que se não existe uma relação marital há 4 anos, não existe mais casamento. Existe amizade, existe filhos em comum, existe família, existe acomodação, existe... Ok, Fábio, não tem problema nenhum, eu não quero, sabe, eu não quero enfrentar, eu não quero me separar, eu não quero ir para esse lado. Tá tudo certo com isso, Gioconda, e qualquer uma mulher. Não tem problema. Parar de julgar, porque tem várias maneiras hoje de se relacionar. Mas vamos seguir aqui a conversa dela. Falei várias vezes que quero me separar e ele fala que não vou acabar com a família, mas que eu quero mais e não concordo com traição, mas me sinto aberta para uma relação. Lógico, você vai acabar se sentindo atraída por alguém, porque, pelo visto, é uma pessoa nova ainda, tem vontade, tem desejo e vai ser inevitável isso. E depois, o que acontece é que as pessoas vão execrar você, vão te apontar, vão te julgar, safada, trair o marido. Só que ninguém sabe aqui, ó, o que está por trás. Por isso que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo ou passando. Então, aí ela pergunta, como é que vou convencê-lo a separar? Você não precisa convencer ninguém a se separar, você precisa tomar a sua decisão. Aqui o fato, Gioconda, é que você, no fundo, não tem essa decisão ainda. Então, não ultrapasse a linha. Porque na hora que você tiver essa decisão, você vai entender que você não vai precisar que ele concorde com isso. E o mais difícil na separação é essa parte. É porque, geralmente, um quer e o outro não quer. E a gente não quer desagradar, porque a gente quer ficar sempre sem esse peso dessa decisão, sem a culpa da decisão, sem a responsabilidade de o que vai ser no futuro, e se eu tomar a decisão certa, se eu tomar a decisão errada. Adivinha como é que eu sei disso, gente? Foram várias separações, várias. Eu sei exatamente o que é isso que vocês passam, porque a gente fica com esses medos, a gente fica com essas dúvidas, com essas culpas, mas eu vou dizer para vocês um negócio. Existe um estudo que traz, onde a maioria das pessoas que conseguem ter a coragem de se separar, depois relatam que são mais felizes hoje do que quando eram casados. Independente dessa pessoa ter um novo marido ou não. Por quê? Porque ela vai poder viver a integridade dela, fazer o que ela quer, ser real com ela, ser feliz com ela. Fábio, mas existem pessoas que se arrependem, que destruíram a família? Claro que existe, claro. Mas, gente, quando a gente já está numa relação que a gente não está bem, não está feliz, nossa principal preocupação são os filhos. E a gente faz muitas vezes de ficar numa relação por causa deles. Agora eu vou fazer um exercício para vocês, certo? Vamos fazer exercício. Presta atenção, Marcela, vamos botar uma musiquinha aí também de fundo. Vamos lá, fazer um exercício para vocês. Vamos embora. Deixa eu ver se faltam muitas mensagens ainda. Ainda falta Cíntia. Pronto. A gente vai ter que fechar o chat, Mar, porque eu já estou com bastante mensagem e eu vou ter que ler todas, tá? Então, o chat a gente vai fechar e depois eu vou levantar a mão para vocês. Vou dar a mão para vocês levantarem ainda. Então, põe aquela música, põe uma música assim, sabe? Tipo de impacto.
aquela que a gente, que tem, oh meu Deus, qual é o nome dela? Da Bombly, acho que está na nossa lista, na nossa lista de músicas, Dumble, acho que é o nome dela, é bem legal. Então, vou pedir para vocês irem imaginando vocês pequenos, tá? Vocês crianças. Imaginem vocês crianças. Conseguiu alguma coisa legal? Baixinha, pronto, top. Essa mesmo. Então, vocês crianças, imaginem a mãe de vocês e o pai de vocês na frente de vocês. Imaginem que eles estão querendo dizer para vocês que vão se separar. Imaginem a dor dessa criança. Imagine os medos dessa criança, o sofrimento. E aí, imagine alguns anos depois. Você já mais velhinho, adolescente. E a mesma sensação. Mãe e pai se separando. Medos, dores. E finalmente, se imagina grande, um adulto, como hoje. Sua mãe viva ou morta, o seu pai vivo ou morto, imagine eles na sua frente, dizendo para você: eu não fui feliz, eu não pude fazer o que eu quis, eu nunca me separei com vocês, eu deixei meus sonhos, deixei minhas vontades, não fiz o que eu queria, o tipo de homem que eu queria. Eu tinha um sonho de ter um amor diferente do seu pai. E eu não pude realizar. E o seu pai diz: eu nunca me dei bem com sua mãe. Mas eu não saí. Eu traí ela muitas vezes. Eu quis sair, mas eu não fiz isso. Por vocês, pela nossa família, eu fui infeliz. Agora, imagine como você se sente com todo esse peso, com toda essa responsabilidade. E se imagine com teu filho dizendo que também não quer que você se... Imagina anos se passando e você sentindo a mesma coisa que teus pais sentiram. Imagine se seus filhos querem esse peso. Agora se imagine feliz após uma separação bem vivida, conseguindo ensinar seus filhos que é uma relação de verdade, com seu exemplo, com a sua vida, com a sua felicidade real. Qual das duas opções você acha que eles preferem? Alguém quer levantar a mão para falar como se sentiu após essa experiência, compartilhar, para que a gente possa acompanhar, interagir, analisar? Alguém quer levantar a mão? Rosilene. Espera aí que eu tô dando a voz para ela. Tranquilo. Rosilene, vê se está aparecendo aí para você algum convite para ligar o microfone.
Pronto, chegou, Rosilene. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Como você se sentiu com o exercício, Rosilene? Eu, tipo assim, a segunda opção tua me deu uma baqueada pela a história que eu tô vivendo. Uhum. E o que É, você tipo, sentiu? Como você se sentiu melhor? é que, tipo, eu tenho um menino de 5 anos, Uhum, 7 anos, do meu antigo casamento, sabe? Nós ficou 9 anos juntos, uhum. só que eu separei, não deu certo, agora tem um relacionamento meio abusivo, tipo, eu gosto muito dele, quero sair muito consigo, ele sempre joga na minha cara que o filho não é dele, e eu que sou a mãe, Nossa, aí tipo, tô isso não é vivendo um homem. Isso não é pelo um homem, meu Rosilene. relacionamento, né? Mas isso Eu, não é um eu homem, tô, Rosilene. ele tá vivendo por bebida, por os amigos, todo final de semana é amigo, é bebida. Rosilene, isso não é um homem, Rosilene. Isso é um menino. Isso Já não me é um homem. falaram, Um homem que te diz isso não é um homem, é um menino, tá? já Então, me falaram, mas eu não consigo reflete. sair desse relacionamento. Talvez você precise, como a gente falou no início da aula, se fortalecer primeiro, sabe? Porque quando você estiver fortalecida em você mesma, você não vai ter essa projeção, essa dependência de que realmente, porque não deu certo uma vez, não deu outra, e teu filho vai ter referência de força também em você, né? Às vezes a gente fica em uma relação pelo filho e, na verdade, a gente está atrapalhando mais o filho do que ajudando, tá bom? Mas a gente vai se falando aí nas próximas aulas. Boa sorte para você, viu? Certo? Um Já. beijo, querida. Até mais. É. Dá a voz agora para Isabel, Marcela, por favor. Pode falar, Isabel. Oi, boa noite. Boa noite, Isabel. Como você se sentiu com o exercício? Então, a segunda opção, para mim, o casal que não se separa pelos filhos, acho que fica muito pesado para o filho, Sim, porque eles acabam se sentindo culpados, né, dessa separação. sim, Não se exato. separam por causa, não me separei por causa de vocês, né? Dá um peso, né, na É gente, um peso. peso. E vocês imaginam que muitas vezes a gente também quer repetir isso, né? A gente não quer se separar por causa dos filhos, e os nossos filhos, na verdade, não querem esse sacrifício, né? Na alma, eles não querem esse sacrifício. É lógico que comportamentalmente, é uma criança pequena, ela vai chorar, não quero que papai e mamãe separe. Ou um adolescente não quer, porque não quer, sabe, perder o status, perder os pais juntos, não quer dificultar aqui ou ali. É normal que exista uma rejeição, principalmente nessa fase que ainda não tem toda uma consciência. Mas na alma, que aí é a linguagem de Bert Hellinger, na alma, que é a linguagem de Bert Hellinger, nenhum filho quer um sacrifício desse tamanho. Tá? É isso que Obrigada. eu senti. É isso mesmo. Eu deixei meu caso ali também, tá? Tá, já vou chegar lá. Não se preocupe, que a gente não termina a aula hoje até eu olhar todos os casos. Já fechou o chat lá hoje, né? Bom, obrigada. Vamos lá, obrigada também, Isabel. Michele também levantou a mão e a Ilza, aí depois eu volto para o chat. Vamos lá, Michele, pode falar. Eu sou filha de pais separados. Meu pai Sim. traiu minha mãe e na época a gente sofreu muito. A gente tem 4 irmãos, tudo pequeno. Sofremos muito, mas hoje minha mãe não ficou com meu pai, a gente seguiu a vida, tudo. E hoje eu não queria carregar essa culpa de a minha mãe ter ficado com ele sendo traída Sendo, por sendo conta de nós infeliz, 4. sendo infeliz, né? Isso. E hoje no meu relacionamento eu penso igual. Se não der certo, não vai ser por conta do meu filho que a gente vai ficar junto. Tem Sim, que ser por nós dois. Porque vocês. eu também não quero que ele carregue essa culpa. Porque eu Perfeito, não gostaria de carregar. perfeito, Michele. E agora eu vou te falar mais uma coisa. Gente, escutem que essa parte é muito importante. Quando a gente faz algo
dessa natureza deixa de fazer o que é preciso ser feito pelo um filho, na verdade, a gente está transferindo para o filho esse karma. A gente está transferindo esse emaranhamento, a gente está transferindo esse peso, da forma que vocês quiserem chamar, porque cada um aqui tem sua religião. Então, quando a gente deixa de fazer algo que era para a gente viver, que estava no nosso mundo, na nossa forma de existir, na nossa, sabe, nos nossos desafios, no que Deus escreveu para a gente viver, no que era o mais, enfim, aguardado, esperado, se a gente não vive, a gente passa para a próxima geração. Exatamente por isso é que as constelações familiares provaram esses emaranhamentos de geração em geração, porque quando eu não faço o que eu preciso ser feito, eu literalmente condeno os meus filhos a fazerem por mim. E aí eu jogo esse peso também para eles. E muitas vezes é exatamente por causa disso que vem os emaranhamentos, vem as compensações, aí o filho desanda e dá toda essa zica que a gente vê por aí. Então, lembrem-se disso também, tá bom? Agora, a Ilza também, que levantou a mão para a gente voltar para o chat. Ilza, que já Oi, foi o caso dela, tá né, me no início. ouvindo? Oi, Ilza, sim, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gratidão por essa aula maravilhosa. Obrigada, Ilza. Eu vi seu caso, a gente falou sobre ele no início, né? E agora Sim. como você se sentiu com o exercício? Então, na verdade, eu vivi isso. Ah, Então, veio na minha mente, né? Tudo isso. A minha mãe falando, ela sempre falava exatamente isso. Eu não largo do seu pai, por por causa de causa de vocês. vocês, né? A minha mãe teve 10 filhos, eu sou a 10ª, né? Eu sou a 10ª filha. E, na verdade, assim, tem alguns que são 3 faleceram, né? 3 irmãos. E tem alguns que se separaram também. A minha irmã mais velha, número 3, não, número 4, eu acho. Ela. Repete, né? Repete esse padrão, né? Isso. Uhum. E eu, né? Hoje eu tô com 52 anos. Eu fiquei casada 34 anos. E a minha mãe não admite, né? Ela fala que ela sofre muito mais. Ela chegou a dizer para mim que ela sofreu mais com a minha separação do que Do com a que com a dela. perda dos 3 filhos. Nossa, é Então, bem pesado isso para vocês. Então, gente, veja aqui que esse caso da Ilza é interessante. Nós temos o peso da nossa geração para a geração que vem, que é a dos nossos filhos, né? Quando a gente passa esse peso para eles, e a gente também tem esse peso quando é recebido dessa geração anterior. Veja que difícil, né? Veja que peso. Então, todo esse conteúdo, né, que existe de rejeição à separação. Por isso, gente, quando eu falei para vocês que o meu produto é um novo olhar para a separação, é exatamente isso, é trazer a separação para um lugar de aconchego também, porque a sociedade execra, condena, abomina a separação. E muitas vezes ela é a única saída. Então, a gente conseguir trazer um novo olhar para essas mulheres que não têm, que não tiveram saída e que estão aí sendo taxadas, como agora mesmo a Ilza falou, a mãe dela disse que preferiu a morte, sofreu menos com a morte de 3 filhos do que com a separação dela. Imagina o peso que é isso. Faz com que a pessoa fique casado, que a pessoa, na verdade, esteja morta em vida. Então, esse peso, ele existe daqui para trás e daqui para frente. Então, realmente, a separação precisa de um olhar mais acolhedor, de um olhar mais leve, para que a gente consiga seguir. Muito obrigada, Ilza, pelo teu relato, tá bom? deixa eu só... sim, pois não, você queria concluir. A outra parte, né? Sobre a outra parte do exercício. Sim, eu me senti feliz, eu tenho uma filha com 32 anos, casada, inclusive está grávida, né? E entendeu perfeitamente.
A outra filha minha, ela vai fazer 28 anos e ela é deficiente. Então, o que mais prende o meu contato com ele é essa minha filha. Uhum. Porque, como eu disse no relato, ele não admite, não aceita, ele acha que ele sempre fala, eu tô de braços abertos, enfim. E eu bloqueei ele tudo, só tô com o número de telefone mesmo, e por causa dessa minha filha, Tá, né, mas que aí ele mantém. mas aí você precisa começar a fazer um movimento também interno seu, de compreender que todos esses bloqueios, todas essas coisas que a gente faz, sabe? Bloqueio de rede social, bloqueio o número de telefone, bloqueio não sei o quê, bloqueio não sei o quê. Isso, gente, representa, no fundo, uma exclusão na alma da gente, a gente está excluindo aquela pessoa. A gente está realmente, literalmente, retirando um pedaço da força do nosso filho. Porque se aquela pessoa é metade do nosso filho, a gente bloqueando, a gente excluindo, eu não quero contato, eu isso, eu aquilo, nosso filho vai estar mais fraco, 50%. Então, você começa, Ilza, a fazer um movimento interno de mudar essa energia interna, sabe? Já muda as palavras, não precisa bloquear, vai fazendo de uma forma que vai trazendo, sabe, essa inclusão de novo dessa energia do teu ex-marido, porque essa energia está na tua filha. Senão, o que acontece? Tua filha começa a ter compensações, ela começa a adoecer mais, ela começa a ter alguns problemas. E você, escutem, mães, as mulheres têm a chave para o coração dos filhos. O homem, ele não acessa o coração dos filhos sem as mulheres darem essa chave. Então, isso é muito importante. Por isso que a maioria dos casais, quando separa, a mulher bloqueia isso, aquilo, e os meninos vão se distanciando e nem vão gostando, porque, no fundo, é muito cruel, porque a gente faz uma dinâmica de, sabe, quer ter aliado, quer os filhos como aliados. E aí, naquela dinâmica, para que os filhos fiquem do nosso lado, a gente, intimamente, a gente torce para que eles não se deem bem mais com o pai, porque a gente sente vitória com isso. E isso está errado. Isso está errado. Isso vai gerar muita coisa para os nossos filhos. Ilza, pode falar. Sim. Mas aí, no caso, que eu disse que eu bloqueei ele nas minhas redes sociais, porque ele fica mandando mensagem, assediando o tempo todo. E essa minha filha, que é PCD, ela tem Instagram, por exemplo. Ele mas mesmo assim, pelo Instagram dela, que eu coloco as coisas dela, né? As atividades, passeios e tal. E ele tá. E mesmo assim, no chat dela, ele fica mandando mensagem, sabe, assediando. Aí eu falo para ele, falo assim, você não tem que encher o Instagram dela de coisas que Mas não como tem... é essas mensagens que ele manda? Como é essas mensagens que ele manda? Às vezes ele manda mensagem assim, sim, tem algumas bonitas, bom dia, boa tarde, coisa assim, e muitas vezes ele fala assim que está de braços abertos, que a gente pode viver novamente, que ele mudou, que ele faz planos de viagem, a gente agora pode Mas viajar. então é só coisa legal, Ilza. Então é só Não, coisa legal. não, mas eu não acho. O que é que te incomoda dele dizer coisas assim que, sabe, que está de braços abertos? Para voltar, para me ter como Ué, esposa. mas Ele acha então, aí que você tem que inocente o observar, filho. aí você tem que observar o seguinte: se em você isso está bem resolvido, se em você isso não mexe, não te incomoda. Percebe? Se isso realmente fosse dentro de você bem resolvido, isso não te incomodaria, Ilza. Porque deixava ele falar o que ele quisesse sobre isso e você está bem resolvido, você teria carinho de ter ainda essa pessoa que ele gostaria de ter algo com você e você diria para ele: olha, legal aquilo que você escreveu, bonito, mas vamos focar, porque é legal que você fique com a nossa filha, mais em contato e etc. Mas da minha parte, você sabe que já está bem resolvido. E aí, aos pouquinhos, ele ia parando, entendeu? Mas isso de você se incomodar
com coisas, entre aspas, bonitas que ele coloca ainda te querendo de volta, você precisa dar uma olhadinha bem profunda para você mesma, para que você consiga ver se não tem algo em você ainda que não está tão bem resolvido quanto você acha. Entendeu? Sim, eu creio que pelo tempo, né, por ele, vamos dizer assim, eu fui muito submissa, tanto é que eu pedi divórcio na terceira vez, foi até litigioso, né, porque eu esperava até o pior dele, né, eu tinha muito medo, e então eu falei para ele que é a amizade, eu tenho carinho, eu tenho respeito por ele, né, tanto é que a visita da minha filha é livre, né, Você está no caminho certo, Ilza. Você só precisa definir dentro de você se isso realmente te incomoda. Por quê? É só isso. Só foca nisso. Porque a gente já falou do teu caso já primeiro no início da aula, a gente já falou agora também sobre isso, e como a gente está já 10 horas, eu ainda tenho um monte de resposta aqui para ir dando para o pessoal, vou te pedir licença para ir seguindo com os outros, mas lembra que o que você precisa focar nesse momento é de responder a você mesma. Por que que isso me incomoda ainda? Tá bom? Entendi. Tá? Obrigada, Isso, gratidão. linda. Nada, obrigada a você também. Então, vamos lá. Cíntia falou, meu ex-marido começou a me tratar mal após 15 anos de um casamento bom. Demonstrou que estava decidida a separar, então perguntei a ele se poderíamos fazer algo para acessar aqueles momentos desconfortáveis. Ele disse que eu era livre para ir embora. Fiquei com orgulho ferido e acabei saindo de casa e me arrependi, estou sofrendo, e ele já demonstra estar em paz e não quer reatar nesse momento. Então é isso, Cíntia. A lição aqui para o que a Cíntia, o áudio da Ilza, a lição aqui para esse caso da Cíntia é o seguinte: relacionamento não é lugar para jogo. Uma coisa é a gente estar no início de um relacionamento com alguém e a gente começa a fazer um joguinho de sedução, ora fala uma coisa, ora fala outra, fazendo aquele joguinho da conquista, é normal. Eu não vou mandar uma mensagem agora para ele, porque eu já enchi o saco de mandar mensagem, então deixa eu me segurar um pouquinho para dar uma vontade dele, para dar saudade. Ok. Tudo bem, no início de uma relação esse jogo, mas depois que a gente já está numa relação, ainda mais uma relação de 15 anos, a gente não deve fazer jogos, a gente não deve ir para nada que tenha a mente, eu vou fazer isso, que é para ele sentir falta, ele se arrepender, ele isso, ele mudar. Não dá certo, gente, dá uma zica, dá rebordosa, dá compensação, que foi o caso que aconteceu aqui com a Cíntia. Depois ela se arrependeu, se sente culpada por ter feito dessa forma e por isso que ela sofre. E exatamente por ele não ter feito isso é que ele está em paz e ele segue. Por isso que a gente tem que ter cuidado na forma de como a gente decide separar e como a gente continua após uma separação, porque senão o peso fica com a gente. Tá bom, Cíntia? Então aqui, nesse caso, eu não sei quanto tempo você se separou, se já faz tempo, mas pela forma, nem faz muito, nem faz pouco, pela forma que você vai, infelizmente, ter que se relacionar com as consequências da tua atitude, da tua decisão. Não se pune por isso, não se chicoteia por isso. Você fez o que pôde, fez da melhor forma como naquela época você saberia fazer, não tinha ainda esses ensinamentos, da melhor forma como foi, e tudo foi como foi, tudo é como é, e vai seguindo. Quem sabe lá na frente ele agora está empolgado porque está numa vida nova e quem sabe lá na frente ele também não começa a sentir as faltas. E lembre-se, se acontecer dele voltar, você dessa vez está de braços abertos, sem jogo, sem mente, e vai com a verdade do teu coração para que entre um coração e outro haja conexão novamente. A gente só se conecta, gente, com o outro via coração a coração. Não tem jeito, na mente não tem solução. Então, vamos lá. Agora, uma mensagem que chama R para mim. Fico em uma relação que não te faz bem, todo final de semana é amigos, bar, querendo um dia, mas nunca está disponível, bebidas, amigos, já saio com ele, depois bebidas, amigos, depois vem jogo, depois tem um menino, joga na minha cara que a mãe não é o pai. Quero sair da relação, mas não consigo. Ele faz planos comigo e fala que pensa em casar. Gente, é o seguinte, o homem que é, vamos dizer assim, o homem que é astuto, o homem que não tem, assim, sabe,
aquele coração talvez tão florescido, ele vai sempre estar jogando com a fertilidade que é a mente de uma mulher. A mente de uma mulher é uma coisa incrível. Ela adora ouvir falar em casamento. Adora ouvir falar que a relação é séria. Adora ouvir falar... Lívia chega a rir. Adora ouvir falar que, sabe, o príncipe encantado está chegando no cavalo branco para salvar ela. Aí o cara faz uma malvadeza atrás da outra e depois ele vai lá e dá esse jeitinho. O homem já sabe que a mulher é assim. Os homens, desde criancinha, já sentem. Então, nós mulheres, a gente tem que estar de posse da nossa feminilidade e não se deixar levar por essa teia de aranha que funciona como uma armadilha para a gente. Existe um conto maravilhoso no livro que eu amo, que chama Mulheres que Correm com Lobos. É um livro muito grosso, mas existe um conto que é maravilhoso, que é o conto do Barba Azul. O Barba Azul era um homem bem ruim, que ele tinha uma barba azul, parecia um monstro, um pirata. E aí acabou indo levar uma família para passear e tinham 4 meninas nessa família. E ele lá se fazendo de todo bonzinho, dando algodão doce para uma, pipoca para outra, e as meninas morriam de medo dele. Aí, depois desse passeio, ele começou a ficar tão simpático que uma delas disse assim, a mais nova, a mais ingênua, sabe que o Barba Azul não tem uma barba tão azul assim? Pronto. Isso somos nós mulheres. É exatamente esse caso aqui que ela está falando. O cara está fazendo aí um monte de coisa errada, horrível, e aí depois ele chega e diz para ela que quer casar com ela, que tem planos de fazer filho. Para quê? Para manter a presa dele. Literalmente. É um predador, é um Barba Azul que você vai olhar e vai dizer, ele me pediu em casamento, ele falou em ter filhos. Sabe que a barba dele nem é tão azul assim. Tá bom, Cíntia? Aliás, não é Cíntia, é R que não disse o nome. Cíntia falou que ele me fez sentir culpado, dizendo que fiz uma tempestade no copo d'água pelas bebidas e maconha, pelos excessos, que queria as coisas boas, compensasse as ruins. E ela sente uma dependência emocional e não consegue ficar feliz com nada. Não vejo uma perspectiva de uma vida sem ele. Cíntia, sinto muito te dizer, mas você vai ser feliz sem ele, sim. Em algum momento, você vai voltar a ser feliz. Gente, quando a gente está passando pela dor de uma separação, parece que essa dor nunca vai acabar, parece que essa dor nunca vai passar. E a gente, sabe, parece que é a coisa mais complicada do mundo. Só que passa, gente, e depois que passa, quando a gente olha para trás, a gente nem acredita que a gente sofreu por aquilo, porque a gente descobre que a gente sofreu por um Barba Azul e não por um príncipe encantado. Geralmente, quando a gente se separa de alguém, nunca é levianamente, porque as mulheres, elas são muito lutadoras, elas batalham demais por uma relação. É muito difícil uma separação leviana. Então, quando a gente realmente chega a decidir uma separação mesmo no caso agora que a gente acabou de ler, que ela teve um pouco de orgulho, e aí nesse orgulho ele acabou indo embora, mesmo num caso como esse, ela está aqui ainda tendo a humildade de enxergar os erros e ainda se rasgar e ainda se abrir para reconhecer e que talvez desse outra chance. Só que essa que foi a última chance que ela deu, com certeza já tinham tantas outras para trás, mas mesmo assim ela ainda está se punindo, ela ainda está achando que ela podia ter feito mais, porque nós mulheres somos assim, a gente fica sempre achando que a gente pode dar mais. Então, lembrem que quando depois a gente sai, finalmente, a gente se libera desse predador, a gente só vai olhar para trás e vai ver o quanto que a gente poderia ter feito diferente, ter sofrido menos, ter saído antes. Então, Cíntia, vai ser feliz novamente, sim, e vai se surpreender com o que você vai ver depois que você sai. Porque quando a gente vê a Barba Azul, que a gente via que nem era tão azul assim, na verdade, era muito mais azul do que o que a gente pensava. A Isabel novamente aqui, vamos lá. Isabel, já sofri muito na expectativa que meu marido dialogasse mais comigo sobre nós dois, sobre sair, sobre passear, pois vivemos muito para as nossas filhas. Comecei a fazer cursos de treinamento, de autoconhecimento, acabei indo para um lado, para o outro, sou casada há 31 anos e desde que completamos 25 anos, a gente vem brigando e mais a gente olha mais, ele olha para a gente, olhar mais para nós e vi que ele não mudava. Aprendi que a gente nunca ia mudar.
Olha, sobre mudança, eu vou parar aqui um pouquinho, já sigo o seu novamente. Sobre mudança, Isabel e todo mundo, existe uma coisa muito séria sobre mudança. Vou dizer para vocês, infelizmente, a gente praticamente não muda. Se vocês pararem para se observar, fecharem os olhos e se lembrarem de como vocês eram como crianças, como adolescentes, as primeiras lembranças de vocês, vocês vão sentir que vocês são quase igual. Quase igual. A gente muda, sabe, uma coisa ou outra que a gente amadurece, que a gente, quando criança ou como adolescente, a gente não conseguia compreender. Mas essa nossa essência mesmo, a gente não muda. A gente vai se adaptando, crescendo com as coisas mesmo da experiência da vida. Mas a essência não se muda. Uma coisa, Isabel e todas as mulheradas, é a gente negociar coisas. Ai, vamos ler um pouco mais, vamos mais para o cinema, ou vamos mais para a praia. Aí a gente negocia, aí é necessário que um ceda e o outro ceda num equilíbrio. Aí é cessão. Renúncia é quando você quer que um homem fale mais, quando na verdade na essência dele ele não gosta de falar. Ele, para fazer isso, ele tem que renunciar a quem ele é. Ele tem que renunciar ao jeito dele para poder te atender. Isso é muito complicado e também é pesado. Daí, só tem uma saída para você, aliás, duas. Uma é você olhar para tudo que ele é e decidir, caramba, ok, foi maravilhoso, tivemos nossas filhas, estamos juntos até hoje, mas essa pessoa, lembra dos 3 pilarezinhos lá? Lembra dos 3 pilares? Essa pessoa, hoje, eu não admiro mais. E aí você olha para isso com gratidão, reconhece que tudo foi o que tinha que ser, mas que a partir de agora você quer algo diferente. Você só tem essa saída ou a segunda saída. Vai olhar para tudo isso da mesma forma, com a mesma gratidão, e vai conseguir finalmente concordar com quem esse homem é. Você não vai aceitar com quem ele é, porque quem aceita não quer. Você vai concordar com quem ele é. Você vai entender que ele não gosta de conversa e que você mesma vai ser a pessoa que vai se conversar com você mesma. E que você vai ter amigas para conversar, terapeuta, qualquer coisa para conversar, mas que com ele não vai ser possível conversar. Porque você aí vai concordar com essa pessoa que é teu marido e com quem ele é, exatamente como ele é. Sem mudar nada. Se você conseguir fazer isso e conseguir se relacionar com quem ele é de verdade e não com quem você queria que ele fosse, aí você vai conseguir virar a chave. Mas é só essas 2 saídas. Ou eu admito que eu não admiro mais e que eu não quero mais uma pessoa que não converse, ou eu olho para quem ele é, vejo que vale a pena quem ele é, eu ainda o admiro, eu ainda o respeito, tenho confiança nele, tenho conexão com ele, e eu olho para tudo isso e digo, ok, ele é assim, então eu vou encontrar uma maneira de eu mesma, Isabel, me preencher, me integrar e conseguir levar essa relação adiante, pelas filhas, por você, em primeiro lugar. Isso sobre essa parte de que a questão do mudar. Quem abriu aí o som. Então, depois do mudar, do ano passado para cá, conversei com ele para a gente separar. Ele primeiro queria, mas concordou, e quando íamos falar das nossas filhas, 27 e 18, ele me enrola, diz para a gente tentar novamente, mas nada mudou. E eu sigo para um lado e ele segue parado em televisão, serviços repetitivos, mas eu não consigo me separar. É bem isso, porque você realmente também não chegou ainda nessa decisão. Você admira de alguma forma essa relação, você tem um carinho por essa família linda que você construiu, você não quer abrir mão disso. Então, para você, vai ser uma dessas 2 opções. Você vai ter que olhar para tudo isso, literalmente, é uma espécie de uma balança, e vai ver se realmente eu consigo conviver com ele, quem ele é, absolutamente inteiro, concordando com quem ele é, ou se não dá mais. Se eu quero algo novo, se eu estou entediada com isso, sabe? Se eu quero... Sabe, eu já ouvi uma vez de uma aluna uma coisa tão interessante que ela disse assim, Fábio, chegou um momento que até os problemas, eu queria novos problemas. Me encheu o saco.
Aí as pessoas diziam assim para mim, mas você vai só trocar os problemas, porque é tudo igual. Ok, eu quero trocar os problemas, porque eu não aguento mais tudo igual. Então, chega momentos que a gente chega nesse lugar, mas aí você tem que verificar se é o teu caso e tomar uma decisão, porque você não tem grandes motivos, não é um homem, aparentemente, pelo que eu vi aqui, já coloquei aqui teu campo, de traição, sabe, de coisas, de nada que te dê um real motivo, e isso também te incomoda. Já pus aqui, não tem traição, ele não está olhando para o lado. Então, assim, isso também acaba te incomodando, porque você acaba também não tendo como se fosse, assim, uma substância para poder lhe levar a tomar uma decisão. Isso ainda é mais difícil. Eu vivi isso, é bem mais difícil. Então, boa sorte. Vamos seguindo aí para ver se a gente vai te dando mais clareza até o final da nossa semana da separação e, enfim, no curso e etc. Agora, Lívia diz, fui casada há 24 anos, há 6 meses nos separamos, aos 4 meses tentei voltar e ele escolheu viver uma nova relação com outra pessoa. Agora ele tenta voltar e não sei se eu quero. Estou confusa em relação aos meus sentimentos. Lívia, tenta de novo sim. Já olhei aqui no teu campo e você ainda tem sentimentos, você ainda tem dúvida, então aceita e vai para essa tentativa, nem que seja a última. Se coloca esse limite, é a minha última tentativa. E aí você tenta de verdade, vai fundo e, quem sabe, você faz o curso também e vai integrar-se como mulher, vai conseguir ficar mais inteira e aí vai conseguir superar tudo isso para conseguir fazer com que essa relação dê certo. Tem outra pessoa que falou, tenho 38 anos, ele prefere vídeos pornô. Gente, é o seguinte, essa questão de pornografia hoje também é uma doença, né? A gente tem determinadas pessoas que num nível acelerado e exacerbado de mais de pornografia, é um vício como o sexo, como droga, como o álcool, como o videogame. Hoje nós temos muitos vícios modernos que a modernidade trouxe, o videogame, filmes, enfim, e também a pornografia. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam que são doentes e dessa forma elas não podem se tratar, porque o primeiro passo é ele aceitar que está doente e tentar realmente buscar ajuda para ir diminuindo isso, superando isso. Érica fala, meu marido me largou há 15 dias, do nada, pediu um tempo, saiu de casa, agora está arrependido, querendo voltar. Eu estou grávida, mas não quero mais, porque sofri demais, houve traição. As pessoas ficam me incentivando a voltar, mas acho que sofro muito mais com ele. Érica, só quem sabe dar a melhor decisão para você é uma única pessoa, você. Então, por mais que as pessoas te incentivem a voltar, porque não deve ser fácil ficar grávida e se separar, por mais que seja todo mundo dizendo isso, porque pela lógica esse seria o caminho mais fácil, você é quem sabe o que passou com ele, você é quem sabe o sofrimento que passou e o sofrimento que pode voltar a passar. Se você chega numa posição dessa, de dizer que acha que sofre mais com ele do que sem ele, mesmo estando grávida, tenho certeza que ele é um barba azul. Então, olha direitinho para a barba dele, se é uma barba bem azul, e tenta realmente aproveitar esse momento, já que ele saiu de casa, para que você realmente tome a sua decisão de uma forma mais conveniente, porque afinal foi ele que saiu. Então, muitas vezes, a gente precisa aproveitar realmente. Eu já queria me separar, já estava ruim, o cara era isso, o cara era aquilo, e agora ele saiu de casa, mas agora ele quer voltar? Sabe? Às vezes é necessário a gente se apoderar desse momento e, não, bati no meu fogão, tomei minha decisão e vou seguir em frente. Tá bom, Érica? Michele, Fábio, além de tudo o que falei, acredito que me coloquei no lugar de mãe. Ele diz que se sentia humilhado e magoado de tanto por mim. Gente, quando a gente perdoa, que foi o caso lá da Michele, além de tudo que ela falou, ele vai se sentir magoado e humilhado exatamente por isso. Por quê? Quando a gente se sente, sabe, que aquela pessoa, ela está muito acima da gente, ela está, sabe, superior, que tem mais maturidade, mais coração, essa raiva, essa humilhação de se sentir, sabe, o cocô do cavalo do bandido do lado de uma grande mulher. Isso é muito comum. Os homens, eles dizem muito isso, eu me sinto um nada perto de você. Por quê? Porque as mulheres são mais maduras, as mulheres buscam mais, as mulheres são mais, sabe? Então, a grande questão aqui é que tipo de homem realmente você quer do seu lado? Porque se você olha e vê que esse homem, tá sofrendo porque você é grande, tem alguma coisa errada, gente? Então, você precisa de um homem grande também. Então, vamos observar isso, que isso é uma coisa muito séria.
Minha mãe realmente falava isso quando eu era criança, a Ilza disse, exatamente. Não esquecer de falar... Pronto, beleza. Então, acho que agora chegamos, né? Gente, eu vou pedir para vocês agora, já finalizando a aula, vou dar ainda, levantar a mão aí, quem quiser falar aí uma consolidação. Vou pedir para vocês comentarem tudo que vocês aprenderam nessa aula. Não esqueçam que amanhã é no mesmo horário, que eu não vou me atrapalhar, 8h30, né, Marcela? Eu pensava que era 9h30, mas é 8h30, então amanhã 8h30, tá? E aí a gente vai terminar aqui, agradecendo a todas vocês, e quem quiser levantar a mão para comentar alguma coisa, pode levantar, e se não, vamos encerrando, e amanhã às 8h30 estamos aqui de novo. Amanhã, gente, o roteiro da aula amanhã é maravilhoso, tá? Nós vamos falar sobre as 6 perguntas da clareza da separação. O que, quem, como, porquê, onde e quando, tá? Nós vamos explicar tudo isso para que a gente possa ir clareando. Essas 6 perguntas são 6 perguntas mágicas, que vocês vão poder entender a relação de vocês. E a gente vai falar também sobre as relações, porque existem vários níveis de relação. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui no curso. Realmente, a gente aprofunda, porque no curso a gente, lógico, que no curso a gente vai dar... Gente, aí vocês vão pensar assim, mas aqui é gratuito. Por quê? Porque tem muita gente, inclusive, que fala comigo no Instagram, não pode pagar um curso, né? Um curso nem é um curso assim tão caro, mas tem valor, né? São R$970 por um mês, 8 aulas, 16 horas, mais um monte de bônus, um monte de coisa maravilhosa que depois eu explico para vocês. Mas tem gente que não pode. Por isso que a gente tem a Semana da Separação gratuita, que é para vocês poderem, que vocês que não podem, terem a oportunidade também de acompanhar, porque no meu projeto, na minha proposta de valor, eu quero dar ao máximo de pessoas possível uma nova compreensão sobre separação. Quem pode pagar se aprofunda mais sobre isso, lógico, e quem não pode, pelo menos também já vai mudando alguma coisa, para quem sabe a gente poder ter mais e mais pessoas fortalecidas nesse assunto que é tão complicado e que a sociedade realmente taxa e julga muito, tá bom? Então, quem gostou da aula, compartilha, comenta, manda para os amigos, e amanhã estamos aqui às 8h30 com música e já sem erro e sem atrapalho. Mas, beijo, gente, adorei a aula com vocês hoje, tá bom? Tchau, beijo, gratidão por vocês estarem aqui. Beijo, Emília, sua linda. Para você que é da Ecoju, tem mega desconto, 50%. Tchau.